E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Você já começou a estudar para o concurso de policial legislativo do Senado Federal ou quer começar a estudar para esse certame? Quer tirar o melhor do seu tempo, fazer o melhor dos seus estudos e ficar mais competitivo para essa briga? Então fica aí comigo que eu vou te colocar na direção certa, beleza? Galera, já vamos tirar uma coisa do nosso caminho, beleza? Em relação àquele projeto básico simplificado que circulou na internet recentemente, não vamos levar aquilo a ferro e fogo, beleza? Como não é um documento oficial publicado, aquilo não vincula o edital, não vincula o concurso. Então a gente não pode contar que de fato aquelas matérias que constavam daquele documento virão no seu concurso, virão no edital oficial. Então pouco a gente pode acreditar que aquelas fases serão exatamente daquela forma. Aquilo ali é um norte para que as bancas concorrentes tenham e ofereçam suas propostas. Tranquilo? Então vamos superar isso aí. Superado esse óbvio, pessoal, vamos começar falando um pouquinho sobre o concurso anterior, lá de 2011, para a gente ter uma base para traçar nossa estratégia de ataque desse novo concurso que está por vir. O concurso de 2011, galera, contou com 25 vagas, mas ao final de sua validade acabou nomeando 68 candidatos. Isso foi até a posição 72. O 72º colocado foi nomeado e tomou posse no concurso do Senado Federal para Policial Legislativo de 2011. Foi até o 72 que teve algumas nomeações que foram tornadas sem efeitos, beleza? Então já fica aí a primeira lição. Qual é? Não vamos nos ater muito à quantidade de cargos que existem no edital. Porque se você der uma olhada na informação que existe no site do Senado Federal hoje, há mais de 170 cargos vagos para policial legislativo do Senado Federal. Então esse concurso certamente vai chamar mais do que as vagas que estão previstas para ele. São 24 vagas que estão autorizadas para o certame, só que eu acredito que se a gente levar em conta o último concurso, que nomeou praticamente 3 vezes o número de vagas previstas, a gente pode ter essa base para o próximo concurso também. Eu contaria com isso. Segundo ponto, vamos analisar como é que foi elaborado o último concurso, quais foram as fases da concorrência. Pessoal, esse último concurso teve 5 etapas. A primeira etapa, e a que mais interessa pra gente, foi a etapa de provas, uma prova objetiva e uma prova discursiva, diferente do que acontece geralmente para os concursos de nível médio, que é o caso do concurso de policial legislativo do Senado Federal. A fase discursiva teve uma questão discursiva e uma redação. Então, essa primeira fase já foi um pouquinho mais complicada. Foram 120 pontos na prova objetiva e 40 pontos ao todo na prova discursiva. A segunda etapa foi a prova de aptidão física, o famoso TAF. Todo mundo já sabe como é que funciona, mais ou menos. O curioso é que nesse TAF existia uma previsão mínima e máxima de percentual de gordura, então você tinha que se enquadrar nessa faixa. Se tivesse de fora, era declarado inapto. Terceira etapa, avaliação psicológica, o famoso psicotécnico, nenhum mistério aí. Quarta etapa, investigação social. No caso do Senado Federal, nesse último concurso, foi uma investigação social documental apenas. Você ia lá entregar algumas certidões negativas e coisas do gênero. O engraçado, só por curiosidade, na minha investigação social, quando eu fiz o concurso da ABIN, teve até entrevista com os vizinhos, pessoal. A galera foi lá para saber o que os vizinhos achavam de mim. Veja só que engraçado. Quinta e última etapa, curso de formação. Diferente de outros concursos policiais, o curso de formação foi apenas eliminatório, não era classificatório, portanto a classificação geral do concurso se mantinha durante o curso desde que você fosse declarado apto, conseguisse cumprir todas as etapas ali do curso de formação. Galera, as matérias desse concurso foram matérias mais conhecidas, já mais comuns aos concurseiros. Caiu português, incluindo o manual de redação do Senado Federal, regimento interno, mundo contemporâneo, que eram uma atualidades um pouquinho mais aprofundada, direito constitucional, direito administrativo, informática, direito penal, direito processual penal. A divisão da pontuação nessa prova foi a seguinte: português contou com 20 questões peso 2. Então a prova de português valeu 40 pontos. 1/3 da nota da prova foi português, galera. Português.
não era uma matéria específica, não era regimento interno do Senado Federal, 1/3 da pontuação total da prova foi português. Já vamos anotar mais uma lição aí. Vale a pena negligenciar português? Não, né? Mesmo se vier o CESP, como se está cogitando atualmente, também não vale a pena você negligenciar português. As provas do CESP geralmente contam em média com 15 questões pelo menos de português. 15 questões, mesmo se forem peso 1, são 15 pontos. 15 pontos fazem muita diferença. Vamos pensar num exemplo aqui, um exemplo real do concurso anterior, para eu mostrar para vocês como 15 pontos fazem diferença. O último candidato convocado para esse concurso tirou 114,41 pontos na primeira fase, somando a prova objetiva e a prova discursiva. Se ele tivesse tirado 15 pontos a mais, ele seria o terceiro colocado nesse concurso e seria chamado muito mais rápido. De outro lado, se ele tivesse tirado 15 pontos a menos, e tivesse com a sua nota final em 99 pontos nessa faixa, ele seria mais do que o 100º, 45º e ficaria a ver navios. Mais um ensinamento que a gente agrega com isso é que cada pontinho faz diferença. Nesse concurso, em que a pontuação do primeiro colocado e a do último convocado não foi tão diferente assim, 1 ponto fez muita diferença. Ainda mais porque a prova discursiva podia ter uma pontuação quebrada, com até 3 casas decimais. Portanto, faz muita diferença 1 ponto e não vale, nesse momento em que você tem tempo de estudar, já que nem a banca foi oficialmente escolhida ainda, não vale negligenciar matéria alguma. Mas nós vamos chegar mais para frente e vamos falar sobre as matérias que você deve começar a estudar e qual deve ser o seu plano de ataque daqui a pouquinho. Fique aí. Vamos falar um pouquinho mais sobre pontuação na prova. Num concurso como esse, que tem prova discursiva, e especialmente com a questão discursiva também, com mais 40 pontos em disputa, o jogo só acaba quando termina. Então a sua pontuação na prova objetiva não necessariamente vai definir, sacramentar o seu destino. Vou utilizar o último convocado mais uma vez como exemplo. Ele tirou 86 pontos na prova objetiva, mas foi a pontuação na prova discursiva que fez ele escalar o ranking e ser nomeado nesse concurso. Com 87 pontos, nós também temos um candidato que ficou, por exemplo, na posição de número 134. Ele foi o 134º colocado. E, em razão de ele não ter tido uma nota muito boa na prova discursiva, ele ficou lá para trás. Enquanto o nosso amigo, último convocado desse concurso, ficou lá para cima. Então vai anotando aí as dicas, galera. Essa dica aqui foi: não vamos negligenciar a prova discursiva. Portanto, treine em redação, treine em questões discursivas, porque se isso vier na sua prova, além disso ser um excelente estudo para você fixar as matérias, você está preparado a fazer um bom texto e escalar posições no ranking. Agora vamos discutir um pouquinho sobre a divisão da pontuação em relação às questões da prova objetiva. O que eles cobraram no concurso de 2011? Dá uma olhada aí, pessoal. Na parte de português, foram 16 questões envolvendo gramática e interpretação de texto e 4 questões do Manual de Redação do Senado Federal. Essas 20 questões, 40 pontos, 1/3 da prova. Na parte de conhecimentos gerais, foi bem pulverizada a cobrança dentro das matérias que eram exigidas no edital. Então eles tentaram cobrar todo o edital realmente. Foram 3 questões de mundo contemporâneo, 3 de regimento interno, 2 de direito administrativo, 2 de direito constitucional. Observe que o direito constitucional e o direito administrativo também caíam na parte específica da prova. Curioso, né? A parte de informática já vinha especificada no edital, de fato caíram 10 questões com peso 1, mas também não dá para você negligenciar, já passamos por isso, já expliquei que 10 pontos, como 15 pontos fariam muita diferença para você, 10 pontos também fariam muita diferença para você nessa prova. De outro lado, na parte de conhecimentos específicos, que também tinha peso 2 e era composta de 30 questões, observem a concentração em direito penal e processo penal. Foram 28 questões nessas matérias. Se você considerar leis penais, 29 questões nessas matérias. Então, embora constasse do edital direito administrativo e direito constitucional também na parte específica, elas foram cobradas somente na parte de conhecimentos gerais com peso 1. E a parte de peso 2 se concentrou
praticamente em direito penal e direito processual penal. Vamos tirar mais uma lição disso aí, pessoal. Não vale negligenciar nenhum tema, principalmente quando você tem tempo de estudar, que é o caso de agora, certo? Não tem banca escolhida ainda oficialmente, como eu já falei, então você tem tempo de fazer um estudo bastante completo de todas as matérias. Galera, agora vamos enfrentar essa questão dessas matérias alienígenas que vieram nesse projeto básico simplificado. Vale a pena você ficar desesperado com isso e sair estudando loucamente, por exemplo, direito civil, que é um mundo de matéria, que pode cair desde alhos a bugalhos, a qualquer coisa que você imaginar, e já vale a pena você sair correndo, sangue no olho atrás disso? Sinceramente, não, pessoal, não vale. Porque, primeiro, você não sabe o que vai ser cobrado nessa matéria, se é que ela virá de fato no edital oficial. E, em segundo lugar, se alguma matéria muito diferente surgir quando for publicado o edital, todo mundo vai sair do mesmo ponto. Todo mundo vai sair basicamente ali do zero, porque ninguém estava preparado para isso. Galera, vamos resumir então as dicas que eu quero passar para vocês com este vídeo. Primeiro lugar, não deixe português para depois. Português sempre é uma parte grande da prova, uma parte importante da prova, qualquer que seja a banca escolhida. Segundo lugar, você tem tempo para estudar, tempo hábil. Nem a banca foi escolhida oficialmente ainda, portanto, não negligencie matéria alguma. Estude todas, começando pelas que têm maior probabilidade de cair pelo histórico desse tipo de concurso. Terceiro lugar, treine a parte discursiva. A parte discursiva muda a ordem dos fatores na classificação final. É uma tendência dos concursos atuais ter um peso cada vez maior na parte discursiva, ter uma quantidade de pontos cada vez maior atribuída à parte discursiva. Quarta dica, galera, eu recomendo a vocês o seguinte: comecem os estudos pelas matérias mais básicas, que têm maior probabilidade de cair na sua prova, quais sejam português, regimento interno, informática, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito processual penal. E já pode colocar aí também um idioma estrangeiro. Isso porque é uma tendência das provas mais modernas cobrarem uma língua estrangeira. Escolhe uma que você está mais acostumado, inglês e espanhol, porque é o mais comum, e já começa a fazer exercícios da banca sobre o assunto. Caso você ainda não tenha começado, faça um cursinho específico para concursos públicos também, que já vai te ajudar bastante. Após você ter essas matérias já dominadas, já bem estudadas, aí você parte para aquelas matérias que têm menor possibilidade de cair, que seriam suas apostas, as matérias que talvez venham. Eu chutaria que provavelmente virá direito digital, porque é algo super contemporâneo, algo que pode ser muito cobrado em razão da atualidade e em razão da ligação com as atividades do policial legislativo federal. Processo civil e direito civil eu deixaria um pouco para depois, sabe? Pelo seguinte, essas duas matérias são muito amplas. Provavelmente o que eles vão cobrar, se cobrarem direito civil, são as partes mais introdutórias do direito civil, a parte geral, sobre pessoa natural, pessoa jurídica, domicílio, bens, coisas nesse sentido, que são também partes um pouco mais simples e você vai conseguir fazer esse ajuste um pouquinho mais para frente, considerando que você já estudou muito bem a parte mais básica. Finalmente, pessoal, por excesso de cautela, eu colocaria também raciocínio lógico. Por quê? Porque raciocínio lógico veio para a Polícia Civil, raciocínio lógico caiu para a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados e raciocínio lógico cai para a Polícia Federal também. Portanto, raciocínio lógico, com aquela partezinha de matemática, vale a pena você estudar também. É isso aí, galera. Essas foram umas dicasinhas para ajudar vocês a estudarem para o concurso de policial legislativo do Senado Federal. Se ficou ainda alguma dúvida, pode mandar nos comentários ou me manda um direct que eu vou fazer o meu melhor para te responder o mais rápido possível, beleza? Valeu, pessoal. Se você curtiu, segue a gente aí no Insta, se inscreve no canal e fica à vontade para conversar comigo sempre que você precisar, beleza? Forte abraço e até mais, bons estudos!